Olá pessoal, beleza? Aqui é o Wellington Gomes, mais conhecido como Gomes ou Gomex. E amanhã é um dia importante para uma parte dos cristãos, os cristãos protestantes que têm a fé protestante, evangélica, de várias denominações. E 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Eu sei que parece às vezes um clichê, as pessoas muitas vezes não sabem. 31 de outubro é Halloween, é dia das bruxas, mano. Fica difícil, né? Mas também eu, particularmente, não sabia disso. Há 7 anos atrás, quando eu estudava no colégio militar, numa manhã de sexta-feira, tivemos um culto lá, e lá tem culto para os alunos lá, católico, evangélico, espírita. E os evangélicos sempre vai pro salão lá e tem um pastor lá. Ele é militar, claro, ele era capitão na época. Pastor Costa Pereira, nunca me esqueço disso. Daí ele perguntou para os alunos de várias denominações evangélicas, sei lá, batista, presbiteriana, anglicana, sei lá, mormons, um monte de pessoal dessa evangélico. Aí, você sabe que dia é hoje? Aí a gente olhou assim e tal, ninguém sabia responder. Pô, hoje é dia da reforma protestante, você sabe. Aí começou a pregar sobre Lutero. E aí daí eu nunca esqueci. E todo ano eu sempre bato a mesma tecla. Porque tem muitos cristãos que não sabem, né, que é uma data importante para nós e tal. Simbolismo bacana. E vou falar um pouco sobre a história da reforma. E antes de falar de história, eu gostaria de falar que eu curto muito essa matéria. E se carreira militar assim, pretendo fazer história depois de formado, mas só depois que fizer teologia, mas aí já é outra coisa, vou ter que ver se eu vou estar casado ou não. Então, provavelmente eu devo estar casado, mas teve negócio de filha, aquela coisa toda e tal, mas quem sabe dá pra fazer assim, as duas faculdades. O pastor Kelvin fez, então por que eu não faço? Entendeu? E vamos lá, e vamos falar um pouco da história. Tudo começa na igreja de Atos, quando Jesus deixa a igreja para Pedro cuidar, para pastorear a igreja, e começa a pregnar os evangelhos para várias partes da Judéia, só que eles só ficam ali em Israel. E só com a morte de Estevão começa a se espalhar, primeiro mártir. Aí os cristãos começam a se espalhar na época. E aí até o ano 100 morre o último cristão, que é o João, morre na ilha de Patmos, na Grécia. Eu acho que é Grécia. Então, aí começa uma perseguição terrível contra os cristãos. Depois da morte do último apóstolo, temos o Nero, que tacou fogo em Roma, colocando culpa nos cristãos. Temos Domiciliano, para quem não sabe, foi o cara que mais matou cristãos, assim, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Antigamente não existia a igreja católica, essas coisas todas e tal. Não existia, era só a igreja primitiva. Aí lá pro ano século 3, 4, assim, 300 e pouco, o imperador Constantino, ele assumiu lá o poder e parou de perseguir os cristãos. E estabeleceu como uma religião oficial da época. E o cristianismo era uma religião meio que para pessoas humildes, não era alta sociedade, burguesia, ou os nobres e tal. E quando ele criou essa igreja, a parada foi começando a se meio que desviar, sabe? Tipo, começou a entrar uma parada não muito legal, um pouco de paganismo, colocando um pouco aqui, um pouco ali da igreja e tal. Começando a dar uma desviada na igreja. E começou a entrar o pessoal da nobreza, o pessoal rico e tal, começando a mudar algumas doutrinas. E foi aí que o paganismo começou a entrar na igreja, assim, desde aí. Quando o imperador, assim, ele estabeleceu a religião oficial, porque na época virou moda e tal, que ninguém conhecia o cristianismo na época, mas depois virou moda e tal, começou essas paradas aí. Então, o declínio moral da igreja começou a se desviar. O que Jesus deixou para Paulo começou a meio que impregnar-se pro lado oculto da força, pelo lado esquerdo, direito, sei lá. Então, na Idade Média, se não me engano, o padre Papa Pio Leão, um cara lá que eu não me lembro o nome, ele começou a querer ver indulgências, queria reformar uma igreja lá da Igreja Católica, eu acho que é o padre Papa Leão, e ele queria que, em vez da indulgência, só que lá, pecado e tal, pague aqui para poder
seu pecado ser purificado e tal. E nessas coisas todas aí, nessa declínio moral, existia um cara chamado Lutero. Só que nessa época foi a época do Renascimento, o pessoal começou a abrir a visão para as coisas, a cabeça, a ciência, a literatura, e Lutero era um cara muito racional. Lutero, ele era doutor, ele era professor de teologia, dos cabeças da turma dele. Mas Lutero tinha um problema. Lutero, ele era um cristão tipo eu e você, pô. Ele tinha crises espirituais, ele era cheio de ziquezira e tal, um pouco assim. Ele tinha aquelas crises com Deus. E ele ficava se questionando algumas coisas. Pô, será que pagar meu pecado eu tenho que dar indulgência? Tá? Começou a questionar o clã na época. Aí começou a ler mais a Bíblia e viu que, por mais pecado que ele esteja, por mais que ele não se ache digno, o que justifica é o sangue de Jesus, é a fé. É a fé que temos em Jesus. Então ele começou a se revoltar contra a igreja e Lutero não era qualquer um não, Lutero é um cara bem estudado. Ele, em 31 de outubro de 1517, daqui 2 anos faremos 500 anos da Reforma Protestante, ele pregou as 95 teses, tudo baseado nas cartas de Paulo. E ele dizia não, está na Bíblia. O basamento dele era que o justo viverá pela fé. Daí a igreja começou a perseguir ele foi a júri lá, o clero queria questionar ele, só que o clero não conseguiu matar Lutero, porque Lutero ele tinha argumento na Bíblia. Os argumentos dele é tudo na Bíblia. Então, não conseguia alguma coisa contra Lutero, entendeu? O Papa questionava ele, perguntava um monte de coisa, e ele respondia na Bíblia, na palavra. Aí ele foi excomungado, aquela coisa fugiu e tal. E começou a buscar apoio aí dos príncipes da época, dos nobres e tal, e começaram aquela revolução toda. Lutero era casado, e Lutero era tão assim, ele se achava tão cara assim, indigno, às vezes o cara pecador, que ele expulsava a capeta dele mesmo, entendeu? Ele era meio assim que ele sabia que tinha pecado e tal, mas quando ele começou a ler as escrituras, ele sabia que a fé justificava ele, o sangue de Jesus justificava ele. Tem uma história que conta que antes de Lutero morrer, Satanás apareceu para Lutero e disse para ele, começou a falar os pecados dele e tal. E Lutero pegou aquele negócio que o pessoal escrevia na época, tipo tinta, e jogou porta. Não sei se era vermelha, é uma tinta vermelha. Ele falou que o sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Lutero morreu, eu acho que foi de ataque cardíaco e tal. E eu sei mais da história do Lutero, dos Calvinos, dos caras, não sei muito porque eu não cheguei a ler, estudar ou ver vídeo. Mas depois teve os pós-reformadores e tal. Lutero não foi o primeiro não. Antes teve os pré-reformadores. Só que a igreja matou e tal, aquela coisa toda. Perseguiu. Só que o Lutero foi um dos poucos que existiu. E pegando o contexto assim teológico e histórico dos pré-reformadores de Lutero e dos pós-reformadores, eles tinham a seguinte pensamento, a seguinte ideologia, a seguinte fé, que dizia nas 5 solas. Algo muito estudado em teologia aí, historiadores, sola escrituras, somente as escrituras, somente a palavra de Deus é revelação divina, nada mais que foge dela é heresia. Sola fide, somente a fé, o justo viverá pela fé. Sole Cristo, somente a Cristo, que pode interceder por nós. Não tem Papa, não tem Padre, não tem pastor, não tem Maria, não tem ninguém, é só Jesus. Só a graça de Deus. Não é porque a gente é bom, porque a gente é bacana. Não, é pela graça, não é pela raça, é pela graça de Deus. Porque, por mim, mano, não dá, sabe? Em seu livro, William Lane Craig, um apologeta, ele diz que pode ser o cara mais bom do mundo, o cara mais bacana do mundo, mas se não tiver Cristo, mano, é só a graça, porque para que a gente não se vanglorie. Só lhe Deus glória, somente a glória de Deus. Tudo que fizemos é somente para a glória de Deus. Vale ressaltar que essa última sola
É interessante que os cristãos na época faziam tudo pela glória de Deus. Trabalhavam, estudavam, faziam grandes coisas somente pela glória de Deus. Não é à toa que foi aí que criaram as primeiras universidades. Ele era esse justificativo que eles tinham na época. E que eu tenho para falar aqui, para finalizar o vídeo, é que, como diz o Papa Francisco, a igreja precisa sempre estar reformada. E nós também, o nosso coração também. E olhar para si mesmo e como está a nossa vida diante de Deus. Apesar dos nossos pecados, será que estamos no caminho? Ou precisamos reformar alguma coisa em nós? Precisamos mudar em nós? A igreja sempre está reformada. A igreja que eu falo não, mas você, eu e você. A igreja sempre está em reforma. Tal, aquela coisa toda, buscar o Senhor, buscar Deus e ver que a gente não é um super crente. A gente é tipo Lutero. Lutero foi alguém que Deus levantou naquela geração e Deus pode levantar nessa geração, entende? Lutero não era um super crente, era uma pessoa como nós, cheia de pecado. E não é à toa que quando ele começou a ler a Bíblia, começou a se sentir aliviado. Ele traduziu a Bíblia pelo alemão lá e tal. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que a gente sempre está em reforma. Sempre está se reformando por dentro e vendo se tem alguma coisa assim, se não agrada a Deus e tal. Sempre está buscando ser pessoas melhores e mirar o alvo que é Cristo Jesus. É isso aí, eu vou me despedindo. Não esqueça, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. A gente tem que sempre estar reformando a nossa mente, metanoia, mudança de mente, sempre estar nos arrependendo, sempre estar buscando mais e mais a Deus. E é isso aí, fique na paz. Falou!